Olá, vamos dar início à nossa aula de Práticas Pedagógicas 3 e a gente vai continuar o assunto sobre música. Na aula passada vocês viram as raízes da música brasileira, a música africana, a música portuguesa, a música indígena e algumas características próprias dessas culturas que acabaram sendo transferidas, e também com a miscigenação o brasileiro se tornou então o resultado da mistura dessas três culturas. Musicalmente também aconteceu a mesma coisa. A música brasileira então herdou muita coisa da cultura afro, os ritmos, os instrumentos musicais da cultura indígena, da cultura portuguesa e assim por diante. Na aula de hoje a gente vai estar trabalhando especificamente a questão da percepção auditiva e o trabalho mais de conteúdos musicais para a educação infantil. Então nós vamos ver um pouquinho a relação da criança com a música, ou seja, de que forma a criança absorve, compreende, se envolve com a linguagem musical. Então, toda aula de música na educação infantil sempre começa com aquecimento. Então, algumas atividades como uma brincadeira de roda, uma brincadeira com o corpo, apenas para a criança escutar e se movimentar. Por exemplo, aqui, eu coloquei 3 exemplos de atividades, né? Por exemplo, a primeira, conversa com o corpo, gestos, movimentos, expressões faciais. Então, vocês podem colocar uma música lenta, como essa, e pedir para a criança se movimentando, mexendo os bracinhos, a cabecinha, o ombro, né? Caminhar lentamente, ou conforme ela sente a música. Um outro exemplo, por exemplo, né? Vocês podem estar com um chocalho na mão, ou um tamborzinho, ou mesmo um pandeiro. E aí, conforme vocês vão batendo no tambor, mudando o ritmo, a criança pode caminhar na ponta do pé, com o pé só com o calcanhar, andando para frente, andando para trás, em círculo, andando de lado, etc. E vocês podem brincar de som e de silêncio. No som, a criança se movimenta. No silêncio, ela tem que imitar uma estátua. Então, são brincadeiras musicais, mas interativas, que as crianças fazem isso em grupo, vão se socializando e vão interagindo ao mesmo tempo com o universo musical. Outras brincadeiras que vocês podem fazer é estar explorando os sons do corpo, palmas, estalos, batida de pé, de mão, sons com a boca, né? Por exemplo, e assim por diante, e também acompanhando alguma música que vocês estejam trabalhando, qualquer tipo de música. Geralmente a gente prefere para essas atividades músicas somente instrumentais, né? Sem letra, certo? É muito importante isso. Uma outra atividade de interação, por exemplo, é uma brincadeira de eco. Então, você bate num tambor, ou num chocalho, ou mesmo num pandeiro, faz um ritmo e a criança repete aquele ritmo, ora com palmas, ora com os pés. Por exemplo, eu faço, a criança vai fazer pam, 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 tan, 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 e assim por diante. Então a gente pode fazer com o próprio corpo e também com instrumentos, né?
sempre lembrando que no corpo nós exploramos também os sons com a boca, por exemplo, estalos de língua, a voz, sussurro, estalos de dedos e assim por diante. Outra brincadeira é um jogo que a gente chama de cânone. Cânone significa entradas parceladas. Então, num parabéns para você, às vezes na brincadeira as pessoas começam a cantar o parabéns, um outro grupo entra atrasado, parabéns para você, aí o outro, parabéns para você, o outro também, parabéns para você. Então as pessoas vão entrando atrasado. Aqui a mesma coisa. Na letra A gente sugere 4 palmas. Na letra B, batidas na coxa ou em cima da mesa, alternando a mão direita com a mão esquerda. Na letra C, 4 estalos. E na letra D, 2 batidas de pés. Certo? E aí, vocês podem estar fazendo isso em sequência. Um grupo começa, o outro grupo vai entrar atrasado. Quando o primeiro grupo estiver batendo a mão na mesa, o segundo grupo que vai entrar atrasado começa com as palmas, ao mesmo tempo, certo? Então, isso vai formando um cânone. O primeiro grupo vai chegar primeiro na letra D e o segundo grupo vai chegar também na letra D, mas atrasado, né? E brincadeiras com palavras, com onomatopeias, por exemplo, sons da boca. Um grupo vai fazer o som do surdo no samba. Tum, dum, tum, dum, tum, dum. O segundo grupo vai fazer o som da pandeireta ou do tamborim. Skindim, dem, dem, skindim, dem, dem, skindim, dem, dem, skindim, dem, dem. O terceiro grupo vai fazer o som da caixa. Escatumbararibê, escatumbará, escatumbararibê, escatumbará. Então o grupo vai fazer e vai entrando cada grupo na sua vez. Skindim, dem, dem, skindim, dem, dem, skindim, dem, dem, skindim, dem, dem, escatumbararibê, escatumbará, escatumbararibê, escatumbará, e assim por diante. E aí depois os 3 grupos ao mesmo tempo, certo? Como se fosse uma escola de samba. A gente tem aqui um sambinha rapidinho também para vocês verem. Assim por diante. Então as crianças vão ouvindo o ritmo do samba e vão acompanhando com as palavrinhas din, din, skin, din, 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 assim por diante, certo? Então são brincadeiras interativas para a gente estar começando uma aula de música que eu chamo até de aquecimento. E agora a gente vai ver um pouquinho como é o desenvolvimento musical da criança. Ela vai, assim como o desenvolvimento cognitivo, assim como nós vimos também a educação do olhar, o desenvolvimento da percepção visual, as etapas do desenho infantil,
também musicalmente as crianças elas vão se desenvolvendo por etapas. Então, no mundo de hoje, muita gente não dá atenção ao mundo sonoro, à paisagem sonora. No entanto, nós vivemos cercados de som. As crianças, principalmente, elas têm contato com o celular, elas têm contato com gravação, elas têm contato com jogos de videogame que tem sons, têm contatos com vídeos, com desenho animado, com trilhas sonoras de filme. Então, o mundo sonoro é muito rico, no qual a gente convive e nós vivemos diretamente ouvindo sons. Só que da mesma forma que acontece com o olhar, nós não prestamos atenção a todos esses sons, não é? Então, o primeiro trabalho na educação infantil, justamente, é trabalhar com a paisagem sonora. Então, nós vamos fazer uma comparação aqui desse desenvolvimento cognitivo com o que acontece musicalmente. Então, no primeiro período, que é o período sensório-motor, que vocês já devem ter estudado na aula de psicologia, o que a gente vai ver? A criança está na fase exploratória. Do mesmo modo, ela vai estar explorando os sons do seu meio ambiente, os sons dos objetos, os sons de instrumentos musicais próprios para a educação infantil, então instrumentos de bandinha, objetos sonoros, brinquedos que produzem som e assim por diante. Numa segunda fase, que é aquela fase do jogo simbólico, que vocês viram nas brincadeiras de faz de conta, a criança também ela vai estar se expressando através do som. Por exemplo, ela pega um carrinho, vai empurrando e vai fazendo o barulho, blum, 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 assim por diante, do carrinho, vai fazendo, imitando o som da moto, vai imitando o som do bichinho, a voz do gato, a voz do cachorro. Então, ela começa também a se expressar através de sons. E numa terceira etapa, que ela entra nos jogos com regras, começa a entender as regras do jogo, regras de convivência e assim por diante. Na música é o momento certo da gente estar trabalhando com bandinha, com a expressão musical, interpretando músicas, cantando e construindo instrumentos musicais e assim por diante. Então, eu coloquei aqui alguns slides para vocês mais detalhados dessas etapas. Então, por exemplo, de 0 a 3 anos, né? Então, a criança, com 3 meses de vida, ela já reconhece a voz da mãe e diferencia a voz da mãe da voz de outros familiares. É muito comum isso quando o bebê está quietinho no berço, várias pessoas conversando, de repente a mãe fala. Quando a criança ouve a voz da mãe, ela começa a chorar, a fazer manha, porque ela identifica, ela quer colo, né? Quer que tire do bercinho. Então é muito comum isso. Do 4º ao 8º mês, ela já procura de onde vem o som. Se o som vem do lado direito, ela vira a cabecinha, do lado esquerdo e assim por diante. É o período que ela vai estar balbuciando. Então, ela tenta imitar a voz humana, tenta conversar, tenta fazer sons com a boca, que a gente chama de balbucio. Do 9º mês até 1 ano, a criança começa a querer imitar o canto. Então, é muito importante que a mãe, a cuidadora, a professora nas creches cantem para as crianças, né? Hoje em dia, a gente vê que quase ninguém mais canta, mas é muito importante nessa etapa, na educação infantil, o canto, a voz humana. Então, cantar de uma forma melodiosa, não cantar gritando, cantar
batendo palma e como se fosse quase que falando, não é assim, mas sim cantar mesmo. Vamos supor, dorme nenê, e a cuca logo vem. Então, fazer a entonação, né, com a voz para a criança imitar. Ela começa nessa fase a balbuciar, entonando a sua voz. Então, muitos bebês fazem elas fazem sons com vogais, mas querendo cantar também. E entre 1 ano a 3 anos é a fase que a criança consegue reproduzir melodia, consegue começar a cantar, mas sem ainda uma entonação definida. Então ela canta desafinado, canta comendo a letra, canta trocando a letra, não tem importância, mas faz parte dessa fase o canto. E ela gosta muito de ouvir música. Todas as crianças, de qualquer cultura, de qualquer nacionalidade, elas se interessam muito por música, qualquer tipo de música. Dos 4 aos 6 anos, já imitam pequenas canções, já cantam mais afinado, interessam-se pelos instrumentos musicais. É a época da gente estar confeccionando instrumentos musicais com materiais recicláveis. Então a latinha vira tambor, a garrafa PET vira um chocalho e assim por diante. Ela consegue acompanhar o pulso musical, batendo palma, então ela consegue acompanhar o andamento, a velocidade, ela reproduz ritmos. Então, se eu faço assim, a criança reproduz. Eu faço, ela reproduz também. E assim por diante. Ela consegue reconhecer, identificar a fonte sonora. Então, eu posso colocar som, por exemplo, da campainha, som do telefone, som do ônibus, a buzina do automóvel, e ela vai identificando esses sons, ela reconhece os sons que ela está familiarizada, né? E é capaz também de manipular, de explorar alguns instrumentos musicais próprios para essa idade. Então, o pauzinho, que na verdade se chama clavas, não é? O chocalho, o sino, o triângulo, o pandeiro, o tambor, o reco-reco e vários outros instrumentos próprios para a bandinha. A gente vai ter uma aula depois específica somente para como trabalhar com a bandinha na sala de aula. Depois dos 7 aos 10 anos, já no ensino fundamental, nós podemos trabalhar com jogos musicais, brincadeiras que entram música, vão identificar as formas musicais, as partes da música, parte A, parte B, vão conhecer a orquestra, a família dos instrumentos, família das cordas, família dos sopros, família da percussão e assim por diante. É possível ensinar até a leitura musical, a ler nota, a ler figuras musicais. Nessa fase também a criança já tem um gosto musical, ela escolhe as músicas da sua preferência. E aí a gente tem também a escrita musical não convencional. Então, às vezes, a criança representa o que ela está ouvindo por meio de gráficos, por meio de desenhos que ela faz. Então, a gente chama isso de partitura não convencional. Dos 10 aos 11 anos, que já é geralmente na 5ª série, então aí a criança ela tem uma evolução muito grande, já consegue tocar, aprender música nas escolas de música, nos conservatórios, enfim, já tem até a sua playlist
com as músicas da sua preferência. Então, hoje em dia, a criança é muito interessada, ela recebe muita informação da própria internet. Então, ela consegue estar assim interagindo muito mais com a linguagem musical do que antigamente, não é? E ela também entende que a música faz parte da sociedade, é um fenômeno cultural, é um produto da nossa cultura. Bom, então agora nós vamos ver um pouquinho esse campo de experiência, traços, sons, cores e formas. E vamos trabalhar unicamente nessa aula com os sons, não é? De uma forma significativa para a criança. Não os sons isolados, mas os sons contextualizados. Então, nós vamos ver de que modo a gente vai estar trabalhando de uma forma que a música vá contribuir para o desenvolvimento integral da criança. Então, vamos lá. A metodologia do ensino de música é a mesma que a gente trabalha para a releitura. Então, também são 3 eixos: o apreciar, o produzir e o contextualizar. Na questão do apreciar, refere-se agora não ao olhar, mas à escuta, do modo significativo. Então, não só escutar uma música, não só escutar um som isolado, mas compreender o que se está ouvindo, compreender que som é esse que nós estamos ouvindo. A produção é o fazer musical, não é? A criança inventa, ela cria, ela inventa ritmo com pandeiro, ela bate no tamborzinho, inventando também uma forma de acompanhar a música, ela participa de uma bandinha, ela participa de um coro infantil, ela canta, faz uma brincadeira de roda cantada, brinquedos cantados e assim por diante. E o terceiro eixo é a contextualização. Exatamente são as informações que nós vamos dar para a criança. Por exemplo, eu toco um som para a criança usando um CD ou mesmo o meu celular. Eu tenho hoje muito recurso com o celular na sala de aula, só colocar uma caixinha de som no celular e a gente pode, em sites e na própria internet, achar vários sons gravados. Então, por exemplo, eu coloco o som de um apito de um navio. Então, a criança vai identificar, vai falar se o som é forte, se é fraco, se o som é comprido, se o som é curto e assim por diante. Então, eu vou trabalhar o que a gente chama de parâmetros do som, ou seja, as qualidades do som. Isso é contextualizar, é fazer com que a criança compreenda. Então, ela não só vai ouvir, mas aquilo também vai ser entendido, compreendido, para se tornar uma aprendizagem significativa para a criança. Então, vamos ver aqui alguns exemplos práticos do trabalho com a percepção auditiva na sala de aula. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com som e silêncio, como eu falei, brincadeiras, por exemplo, de vivo ou morto, ou então de estátua. Quando a música toca, todo mundo se movimenta. Quando há o silêncio, todo mundo vira uma estátua. E assim por diante. Sons da natureza, sons da nossa rua, sons da nossa casa, sons do corpo, sons ambientais, sons instrumentais, sons de fonemas e palavras, entre outros. E aí tem um material muito interessante, que é esse livro, Jogando com os Sons e Brincando com a Música, da editora Paulinas. Esse livro, ele só é um livro que não tem texto, é um livro só de jogos musicais, o volume 1 para a educação infantil, o volume 2, o volume 3
já para o primeiro ano e segundo do ensino fundamental. Ele só tem jogos, tem figuras, e ele vem com um CD com todos os sons que vão ser trabalhados nas brincadeiras e nos jogos. É muito interessante quem quiser estar adquirindo esse tipo de material para a sala de aula. Então, aqui, por exemplo, nós vamos aprender agora um pouquinho sobre os parâmetros sonoros, as qualidades, as características do som. Todo som, seja ele musical, seja ele um ruído, ele vai possuir uma altura, que significa som grave ou grosso, som médio e um som agudo, que é um som fininho. Para as crianças pequenas, eu posso falar grosso e fino. Para as crianças já no ensino fundamental, eu posso usar o termo musical, som grave, som médio e som agudo, que é o fininho. A duração vai permitir que se reconheça o tempo que o som vai ecoar. Então, se o som é longo ou se o som é curto. Então, como eu falei, o apito de um navio tem um som longo. O piu-piu de um passarinho é um som curto. O tic-tac do relógio, um som curto. Né? O rugido de um leão é um som grave, grosso, e um som longo, e assim por diante. A intensidade ou o volume é exatamente como a gente aumenta no controle da TV, no controle, né, remoto. Então, o som é mais alto, o som é mais baixo. Eu gosto de usar a palavra forte para o som alto e fraco para o som baixo, para não confundir com altura. Porque a gente fala alto e baixo, a pessoa pensa que é altura. A altura não é isso. São os sons graves, grossos, os sons médios e os sons fininhos, os sons agudos. Então, o volume eu falo forte ou o timbre é o que identifica a fonte sonora. Pelo timbre eu reconheço se o som é a voz do papai, é a voz da mamãe, é o relógio, é um piano tocando, é uma bateria. Sem eu ver o objeto, só de escutar, eu já reconheço os sons dos ambientes e os sons que nos são familiares. Né? Essa propriedade chama-se timbre. A velocidade, então a música é muito rápida, a música é muito lenta, é muito devagar. Então, rápido e lento, ou depressa, devagar, os dois termos podem ser usados, vai orientar a velocidade do som. E depois a gente tem a densidade. Densidade é a quantidade de sons no ambiente. Por exemplo, eu tenho no centro de São Paulo aquele barulho de trânsito, de pessoas falando, pessoas andando, buzina. Então eu tenho muitos sons. Aí eu vou para uma floresta, um campo. Aí eu tenho poucos ruídos. O piar do passarinho, a borboleta, o barulho do nosso passo no caminhar. Então são poucos sons. Então isso se chama densidade, muito som ou poucos sons. E por último, nós temos um trabalho com a direção sonora, de onde vem o som, de que lado vem o som, certo? Então a gente tem várias brincadeiras, tipo cobra cega, tal, para a criança descobrir de que lado que o som está vindo, ela está ouvindo. Desse lado, ou do lado direito, ou do seu lado esquerdo, ou nas costas, ou na frente, e assim por diante. Então, esse trabalho ele é feito sempre na educação infantil. É muito importante,
porque vai ajudar posteriormente na alfabetização. O trabalho com a percepção auditiva está muito relacionado com a leitura, com o ditado, com diferenciar, por exemplo, o som faca do som de vaca, né? Então, sons parecidos, tia, dia. Então, a criança, às vezes, ela não percebe essas diferenças, mas o trabalho com música, com esses parâmetros sonoros, acaba contribuindo para a criança estar desenvolvendo esse tipo de percepção auditiva, que futuramente vai ajudá-la muito mesmo no processo de alfabetização e letramento. Então, nós vamos ver aqui uma brincadeira. Eu apresento figuras para as crianças que possuem som. E aí eu vou tocar 3 sons para a criança identificar. Por exemplo, o segundo som. O terceiro som. Então, eu apresento o som e a criança vai identificar, apontar qual é a figura de cada som. Né? Eu toquei aqui para vocês os 3 de uma vez, mas a gente faz de um em um com as crianças pequenas. Então, o primeiro som, o barulho do mar, o segundo, palma, e o terceiro, o trovão. Também eu trabalho por categorias. Por exemplo, eu posso trabalhar só sons de meios de transporte, só sons de vozes dos animais, só sons de ruídos da casa, só sons da natureza, certo? Então, separado por categorias. Depois a gente pode estar misturando, embaralhando esse som. Então, aqui eu vou ver sons do meio de transporte. O primeiro. Esse som que é familiar para muita gente, né? O segundo. Segundo som. Quem está tocando? Vamos ver. Certo? Então, o primeiro som é o trenzinho, o trem. O segundo, a buzina do automóvel. Né? Também eu posso trabalhar com os instrumentos musicais. Por exemplo, aqui tem alguns mais comuns. A guitarra, a bateria, o teclado, a gaita. São sons que geralmente as crianças já conhecem. Antes de mais nada, eu apresento cada figura do instrumento, o nome e o som. Depois eu faço a brincadeira de adivinhar qual é, certo? Isso a gente faz com todas as outras categorias, não é? Os sons da natureza. Primeiro a gente ouve a figura e o som correspondente, um por um. Depois se faz a brincadeira, certo? Então vamos ver aqui primeiro
qual é o som. Faz de conta que vocês já ouviram todos esses sons, já sabem o nome dos instrumentos, agora é a vez de adivinhar qual é o som. Isso. Então é a bateria, certo? Depois que a gente trabalhar vários instrumentos, eu posso estar misturando todos eles, não é? Então faço a mesma brincadeira agora, misturando vários sons, né? Então vamos ver aqui. Primeiro som. Segundo som. Terceiro som. E aí a criança vai estar identificando, não é? O primeiro som foi o piano, o segundo a flauta e o terceiro o xilofone, é aquele instrumento, parece marimba, né? E quando é madeira a gente chama xilofone. Quando é de metal a gente pode falar marimba. E aí eu posso estar trabalhando também sons, a quantidade, a densidade, né? Então, muito som e pouco som. Então, vocês vão ouvir agora uma brincadeira que é uma dramatização sonora. Então, as crianças vão dramatizar o estouro da pipoca, imitando os sons do estouro da pipoca, fazendo somente sons. Não tem imagem, não tem fala, certo? Então, vamos escutar aqui a dramatização. No comecinho elas têm uma fala de brincadeira, da brincadeira. Bom, agora vai começar a dramatização. Escutem só. A pipoca começa a estourar na panela. Tem som grosso, som fino e vai aumentando. Começa milho por milho e vai crescendo. Mexendo na panela, aí vai diminuindo. Então vocês viram, começa com pouco milho estourando, aí aquilo vai aumentando, aumentando, aumentando. No final, novamente, poucos milhos. Então a criança, ela percebe, ela vai fazer essa dramatização, entendendo o que é muito, o que é pouco, som grosso, som fino, som curto, que é o estouro da pipoca, pom, pim, pom, né? Sons curtos. Então, ela foi trabalhado isso, esses conceitos com a criança, e passa a ser uma escuta de uma forma significativa para ela. Essa dramatização está nesse CD aqui,
da Teca Oficina de Música. Está gravado, vocês podem encontrar lá. Eu também vou trabalhar a memória auditiva. A memória é algo importantíssimo. Hoje as escolas deixaram de trabalhar a memória, infelizmente. Então, por não querer que as crianças decorem, que as crianças só compreendam, isso é muito correto, mas a gente saiu de um extremo, que antes era tudo decorado, e fomos para um outro extremo, que agora ninguém decora nada. Ninguém decora as capitais dos estados, o nome dos estados, ninguém decora o nome do presidente, por exemplo, os presidentes, as datas. E no mundo, na nossa vida, a gente precisa decorar senha, decorar número de telefone, enfim, a memória ainda funciona na sociedade. Então a escola precisa estar trabalhando essa memória auditiva, certo? Então aqui eu vou tocar 4 sons para vocês ouvirem, já são sons conhecidos das crianças, e eu vou tocar agora os 4 os 4 em sequência, quero dizer. E aí tem aqui na letra A o violão, a flauta, os saques e o piano. Na letra B, os mesmos sons em outra sequência. O piano, a flauta, o violão, os saques. Então a criança vai ouvir, vocês vão ouvir e vão identificar qual é a sequência correta. Primeiro som. Segundo som. Terceiro som. Quarto som. E aí a criança, ela faz isso com muita facilidade. Ela vai identificar que foi a sequência da letra B. Claro que ainda ela não sabe o que é A e B, então eu coloquei aqui só para a gente, né? Mas fala a primeira, ou a de cima, ou a de baixo, ou ela aponta, enfim. O importante é ela memorizar os 4 sons para depois estar respondendo. Certo? Que tipo de música a gente vai trabalhar na sala de aula? Todos os tipos de música, a música clássica ou erudita, a música popular, a música folclórica, a música dos povos e culturas e assim por diante. Então, na próxima semana, a gente vai estar falando sobre isso com vocês. Não é? Então eu vou estar conversando um pouquinho sobre a metodologia do ensino de música, os elementos da música, então o ritmo, a melodia, as partes, as frases musicais e assim por diante. Na aula de hoje a gente só vai trabalhar essas propriedades ou parâmetros sonoros ou qualidades do som, tanto faz. E de atividade, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão escolher 2 qualidades, por exemplo. Eu posso escolher a altura e posso escolher a duração. E vou elaborar uma atividade ou uma brincadeira musical que vai desenvolver a percepção da altura. Outra brincadeira ou atividade musical que vai desenvolver a percepção da duração do som, certo? Vocês vão fazer isso em grupo. Se der tempo,
vocês podem estar enviando ainda hoje, senão vai ficar aberta essa atividade até a semana que vem, certo? Outra coisa, eu vou colocar também onde fala aulas comentadas, eu vou colocar alguns links para vocês estarem assistindo com as brincadeiras, ok? E vou colocar o link desse vídeo também. Na parte de materiais, vocês vão ter então links e um textinho sobre as propriedades do som, tá? Então, um beijo para todos e até a próxima semana.